Olá, meus queridos, minhas queridas, seres viventes do nosso pequeno planetinha azul, tudo jóia? Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Rodrigues e hoje nós vamos seguir aí todas as aulas, vamos completar aí todo o módulo de tecnologia mecânica, daquele jeitão, daquele na mãe do Homem-Aranha que você já conhece, então as 8 aulas, né, certinho com o módulo inteiro, muito esmiuçadinho, tudo bacaninha, gravadinho para vocês na Elevenflix, tá? Então, gente, vamos começar lá com tecnologia mecânica, tá? Então, introdução, né? Então, o que é a tal da tecnologia mecânica? Então, veja lá comigo no slide, tá? Revolução Industrial no século XVIII, né, que aconteceu, foi a primeira Revolução Industrial, não se refletiu de imediato sobre a tecnologia metalúrgica, né? E daí, por volta lá, já vai falar ali da experiência das contribuições de Joule, depois de Reaumur, enfim, tem muitos cientistas aí que contribuíram, depois veio o pessoal aí da termodinâmica, né? Então veio o Lord Kelvin, veio a Arrhenius, enfim, né? Watt, né? E, então eles foram contribuindo logo depois assim da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela acabou incentivando uma coisa, puxou a outra, né? Então os estudos a respeito, né, da termodinâmica, enfim, né, que é nosso grande não aborda, acabaram criando a Revolução Industrial, mas e também a própria Revolução Industrial começou a estimular novos estudos, né, que acabaram evoluindo. Então uma coisa foi puxando a outra e foi aumentando cada vez mais a evolução. Só que isso não aconteceu de imediato, né, essa evolução tecnológica, né, isso foi acontecendo gradualmente, tá? Então, a partir da época lá de Reaumur, né, então 1700 e pouco, né, a metalurgia passou a ser descrita como a ciência do estudo dos metais. A ciência que estuda a estrutura, a composição, as características e as propriedades dos metais, tá? Então, gente, a metalurgia é uma das ciências mais antigas, né, e mais importantes com relação à evolução tecnológica da humanidade, tá? Tanto que foi uma evolução aí, o ser humano sair, tanto que até tem nomes, né, as eras da pedra lascada, pedra polida, depois foi para a era dos metais, né, então vocês terem uma ideia com relação a essa evolução, tá? A tecnologia mecânica, ela estuda os materiais usados na indústria de fabricação mecânica e os processos de transformação destes em produtos industriais. Nela existem duas grandes áreas, tá? A metalurgia, né, como eu já disse propriamente, que é a ciência que estuda os processos de extração, formação, utilização dos metais e suas ligas. Eu só quero fazer só um adendo, tá? Só observaçãozinha ali com relação à extração. Só toma cuidado com relação à extração, porque não é necessariamente a mineração, tá? Então quando a gente fala extração, não necessariamente entra entre os processos de mineração, porque daí já, o processo de mineração já é uma indústria bem assim na parte de engenharia de minas, engenharia química, então já é bem nessa parte. Mas assim, quando eu falo extração, mais ali no processo final, então, que a gente vai comentar, a produção do ferro gusa, as aciarias, né, enfim, né? Então só vou comentar. E a siderurgia? O que é a siderurgia? Né, que se fala tanto, uma siderúrgica, siderúrgica. A siderurgia é um ramo, é um pedaço da metalurgia. Só que a siderurgia é o pedaço que estuda apenas os compostos ferrosos. Entendeu? Mas quando fala apenas, é um modo de dizer, porque assim, a parte de compostos ferrosos é um ramo gigantesco, é o ramo mais importante da metalurgia. Todos os metais são importantes, claro, legal, tal, mas é o mais importante, a parte dos metais ferrosos, por causa da utilização, como nós vamos ver aí nas próximas aulas. A seguir está apresentada uma descrição da classificação dos materiais sólidos com as subdivisões dentro de cada categoria. Então, gente, aqui é uma classificação apenas dos materiais sólidos, essas classificações vão sempre sendo revisadas, tá? Aqui é só dos materiais sólidos, presta atenção no que eu falei, entendeu? Então, assim, os líquidos têm também classificações e os gasosos também tem outra classificação, tem classificações. Então, aqui é apenas dos sólidos, tá? E basicamente os sólidos se dividem em cristalinos e amorfos, como eu vou falar depois aí na parte de tratamento térmico, vou exemplificar, tá? Então, o que seriam os compostos cristalinos? Seriam compostos onde a estrutura molecular, a estrutura atômica, né, a estrutura constituinte dele é uma estrutura bastante organizada, entendeu? Quando eu falo bastante organizado, não é 100% organizado, mas assim, é bastante organizado, porque é a palavra. Diferente dos amorfos. Amorfos, a estrutura molecular, a estrutura, né, com que os compostos, né, eles se agrupam, que eles se compõem, eles se constituem, ela não é tão organizada, ela é mais bagunçada. Tá? Então essa é a grande separação entre os compostos cristalinos e amorfos. Tá? Dos cristalinos a gente vai ter os metálicos, não metálicos e compósitos. Né? Dos metálicos a gente vai ter os ferrosos, não ferrosos.
né? Dos não ferrosos a gente vai ter lá alumínio, cobre, níquel, zinco, titânio, quer dizer, todos os outros metais, ali tem só 5, né? Então no nosso slide lá, né? Com relação aos ferrosos, a gente vai ter as duas grandes famílias aí, que seriam os aços e os ferros fundidos, né? Famoso fofo, tá? Eu vou falar do fofo, acho que fofo, vou falar, tá? E dos aços, aí a gente tem as classificações, como depois a gente vai ver aí mais especificamente, né? Baixo carbono, alto carbono, baixa liga, tal, enfim, a gente vai comentar, né? Com relação ao ferro fundido também nós temos as classificações, cinzento, nodular, branco, maleável, vermicular, enfim, né? Depois a gente vai comentar cada um deles. Voltando lá para os compostos, né, cristalinos lá, já falei dos metálicos, não metálicos seriam compostos cristalinos não metálicos, polímeros, cerâmicas, né? Então, assim, em geral, os compostos polímicos, quase na sua maioria, os compostos polímeros, como eu vou falar depois na parte de polímeros, eles são amorfos, tá? A grande maioria dos polímeros, tá? O que seriam polímeros? Plásticos, borrachas, então, né? O pessoal fala muito como plástico, mas eu vou explicar para vocês que é errado falar só a palavra plástico. Então a grande maioria, praticamente, dos polímeros são compostos amorfos, mas existem compostos poliméricos cristalinos, tá? Como também existem né, cerâmicos aí, né, os cerâmicos cristalinos, tá? E os compostos são misturas, entendeu? Então eles são misturas de compostos de classes diferentes, entendeu? Então a gente entra os cérmicos, vitrocerâmicos, então aí já outras classificações de compostos, né, são os compostos. Voltando lá para os amorfos, para a gente terminar, a gente vai ter os orgânicos e inorgânicos, certo? Dos orgânicos a gente tem os polímeros e a madeira, tá? A madeira é um composto e amorfo, tá? Orgânico, claro. E dos polímeros ali tem a grande divisão ali, né? A grande das duas famílias, que é plástico e borracha. Depois a gente vai falar certinho aí, tá? E dos inorgânicos ali, amorfos, né? A gente tem os vidros, metais amorfos, cerâmicas, entendeu? Então os metais, na sua grande maioria, são compostos cristalinos, mas existem metais amorfos, tá? Que são os tal do metallic glass, né? Certo? E cerâmicas também amorfas, certo? Gente, com relação às propriedades mecânicas, né? Então só fazer também uma outra observação aqui, a gente vai fazer bastante introdução aqui no começo, tá? Com relação às propriedades, aqui lógico, a gente vai falar muito mais das propriedades mecânicas, mas assim, o importante é comentar com relação às propriedades físicas, entendeu? E vamos ampliar mais ainda, com relação às propriedades do material. O que seriam as propriedades do material? Então eu sempre dou um exemplo com relação a você pegar um rótulo. Pega um rótulo de um produto, por exemplo, o rótulo de uma água mineral. Você vai ver, a água mineral é composto de água. Não, não. Ele tem água, ele tem sais minerais. Mas quais sais minerais? Qual que é o pH dessa água? Qual que é, né, a temperatura na qual ela foi pega, foi medida, enfim, esse pH? Quais são esses sais, né, ali presentes, esses sais minerais, nas porcentagens, enfim. Então não é só água. A água mineral não é só água. Água é água destilada. A água mineral é água com sais minerais, que é mais saudável que a água pura, tá? Então, digo só para comentar, isso é verdade, não é uma questão de gosto, é uma questão de fisiológico, mas enfim, isso é um papo para outra aula, tá? Então, assim, então vocês podem ver que no rótulo você vê todos ali os constituintes de propriedade, aí vai ter condutividade elétrica da água, não sei o que, enfim, tudo isso aí são propriedades da água. Entende? No caso, eu estou falando da água mineral, são propriedades que ela tem. Algumas propriedades são físicas, outras são químicas. No caso da água, tem propriedades organolépticas, enfim. Então, o que são as propriedades? São essas qualidades, né? Seriam os pontos fortes e pontos fracos, entendeu? De cada material, do que você está falando sobre propriedades, né? Então, assim, como eu estou falando aqui propriedades mecânicas, porque a gente estuda mais aqui a parte de propriedades mecânicas, mas não existe só isso, né? Então, dando um exemplo aqui para vocês com relação a algumas propriedades, né? Então, as propriedades mecânicas podem ser propriedades estáticas ou dinâmicas. Então, das estáticas, a gente vai comentar ali tração, torção, compressão, cisalhamento, flexão, dinâmica, fadiga, né? Tenacidade, fluência, enfim. Então, aqui são algumas propriedades, tá, gente? Não são... tá muito longe de ser todas. Propriedade, geralmente, é um conjunto, é muita propriedade. Então, é algo muito específico para aquilo que você quer estudar. Propriedades ópticas, né? Então aqui falar de duas, mas existem muitas outras, né? Então a condutividade luminosa, a refração, entendeu? Mas existem muitas outras propriedades ópticas, né?
Propriedades térmicas também, aqui só comenta de 3, porque é só um exemplo, né? Mas existem muito, tem um calor específico, condutividade térmica, dilatação e expansão térmica, enfim, tem muitas outras propriedades na parte térmica. Propriedades químicas, né? Que resistência à oxidação, reatividade química, estabilidade, né? Ou reatividade com ácido, com base, enfim. Propriedades magnéticas, propriedades funcionais. Então veja, a questão como eu disse, é o geral, é como se fosse assim, uma ficha técnica do composto que você está analisando, é uma ficha técnica, onde você vai analisar os pontos fortes e fracos. Por que é tão importante a questão do conhecimento, né? Entender, conhecer as propriedades do material? Exatamente para você saber as aplicações, para você aplicar ele corretamente. É essa que é a ideia, entende? Então se você sabe que aquele material por exemplo, o alumínio tem uma estabilidade química muito boa, tudo, uma ótima resistência, mas o ponto fraco dele é bases, entende? Então para compostos ácidos, tal, ele aguenta bem, ele tem uma certa, né, ele já tem ele tem uma boa estabilidade, mas por exemplo para bases ele não é muito indicado, a não ser que você faça um tratamento superficial, vou comentar lá na parte de alumínio, entende? Então você já sabe que você não pode usar alumínio para isso, então é para isso que se conhece as propriedades, certo? Um exemplo, né? Então, falar aqui, falar de algumas propriedades com relação à parte mecânica, né? Dar um exemplo ali da fluência, tenacidade. Então, o que é a tal da fluência? A fluência, gente, a fluência é a capacidade de escoamento do material, né? Então, seria a resistência do material de escoar, tá? Quando ele está quando ele está sofrendo está sob a ação de uma força. Geralmente são forças trativas, né? Forças de tração. Então, como mostra ali a figura. Então, se você pegar uma barra ali, puxar, fizer uma força assim, o que vai tender é bem ali no meio, né? Ele fazer aquele ponto ali, né? Que ele vai finando até que ele rompe. E isso a gente chama de escoamento, entendeu? Porque ele é como se ele escoasse, como se fosse um líquido. Claro que acontece um breve período, tudo. Isso depende da temperatura, depende de vários outros fatores, material, tal, enfim. Mas essa que seria a propriedade da fluência, tá? Tenacidade é a capacidade do material de resistir a impacto. Maleabilidade, então como mostra ali, a questão do material ser maleável. Dureza do material, quanto mais duro o material, tá? Mais frágil ele fica, tá? A gente vai comentar isso aí lá na parte de tratamento térmico, certo? Então, moçada, por agora é só, por hoje é só, e aguardo vocês na próxima aula, nós vamos continuar essa fantástica maratona na tecnologia mecânica. Abraço a todos.